Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu vou mostrar 3 lugares assombrados dos Estados Unidos. Você acredita no sobrenatural? Eastern State Penitentiary, Filadélfia, Estados Unidos. Esta foi a primeira penitenciária do mundo e também é considerada por alguns como o primeiro prédio moderno da história dos Estados Unidos. Ao longo de sua história, abrigou prisioneiros tão famosos quanto perigosos, como Slick Willie Sutton e Al Capone. 4 anos após o fim da Guerra Revolucionária Americana na Filadélfia, que fica no estado da Pensilvânia, delegados se reuniam no Independence Hall para elaborarem o que se tornaria a Constituição Federal Norte-Americana. Atrás desse prédio havia a prisão de Walnut Street, totalmente insalubre, onde mulheres, homens e crianças eram encarcerados todos juntos. Doenças, mortes, estupros, todo tipo de atrocidade acontecia sob a cumplicidade dos agentes carcerários, que vendiam álcool, comida e contrabando aos presos que pudessem pagar. Não era raro um prisioneiro morrer de frio e de fome. Foi quando o grupo Sociedade Filadélfia decidiu que não poderia continuar desse jeito e preparou o terreno para a reforma do sistema prisional que serviu de exemplo para o mundo inteiro. O estado da Pensilvânia baseava suas penas em trabalhos forçados e multas, mantendo a pena de morte apenas para crimes hediondos como homicídio. Em 1718, grupos conservadores incorporaram penas mais endurecidas, tornando as prisões em depósitos humanos, todos à espera das punições físicas ou capitais. Em 1788, o Dr. Benjamin Rush, que mais tarde ganharia o título de pai da psiquiatria americana, teve a ideia de reformar o sistema prisional da Pensilvânia. Ele e Benjamin Franklin estavam convencidos que o crime era uma doença moral e foi assim que eles trouxeram à luz a ideia de transformar a penitenciária em uma casa de arrependimento. Na prisão Walnut Street, as primeiras providências deles foram separar os presos por sexo e por tipos de crimes. Oficinas vocacionais foram criadas e o comportamento abusivo dos carcereiros foi abolido. Mas a criminalidade não diminuía no estado e eles precisaram criar uma penitenciária de larga escala. E em 1822, a Eastern State Penitentiary começou a ser construída, desenhada pelo arquiteto britânico John Haviland. 7 alas, 100 celas individuais, onde cada preso teria um pequeno pátio privado para os seus banhos de sol, em 1829 foi inaugurada. Aquecimento central, sanitários, duchas em cada cela, um luxo que nem o presidente Andrew Jackson podia ostentar na Casa Branca em Washington, D.C. Charles Williams, um fazendeiro de 18 anos, condenado a 2 anos de reclusão por roubo, foi o primeiro detento do lugar. Ele entrou com um capuz em sua cabeça para proteger seu anonimato e ele conseguir posteriormente se reintegrar à sociedade. Mas isso também era para que ele não pudesse ver como era a penitenciária por fora, apenas veria sua cela individual. O regime era de reclusão total, em suas celas havia apenas uma Bíblia e as tarefas diárias para ocuparem suas mentes ociosas. Os detentos poderiam sair em seu pátio individual apenas por 1 hora por dia e deviam permanecer em total silêncio. Os guardas usavam até meias por cima de seus sapatos para que não escutassem o barulho de suas passadas. 300 prisões no mundo todo se basearam no modelo imposto pela Eastern State. Mas Charles Dickens a visitou em 1842 e disse que o total isolamento, que mais parecia com um sepultamento vivo, só serviria para que os presos premeditassem uma vingança no futuro. Em 1913, esse modelo prisional precisou acabar. Os presos então compartilhavam suas celas, trabalhavam juntos e até praticavam esportes organizados. Originalmente, deveria receber 300 prisioneiros, mas na década de 1930 a penitenciária contava com cerca de 2.000 detentos. Mais e mais celas tiveram de ser construídas, muitas delas abaixo do solo, sem janelas, luz ou esgoto. As celas ficaram conhecidas como Klondike. O local tinha uma capela e uma sinagoga.
Em um caso inusitado, um labrador preto de nome Pepe foi condenado à prisão perpétua por ter supostamente matado o gato da esposa do governador da Pensilvânia, Gifford Pinchot. Em 1960, o sistema carcerário ruía, as prisões superlotadas e os princípios correcionais já não existiam mais. Então apareceram as rebeliões, todas controladas severamente pela polícia. Em 1971, a Eastern State Penitentiary foi fechada. Ao longo de seus 142 anos, abrigou figuras como o mafioso Al Capone, que ficava em uma cela cheia de regalias, como mobília de luxo, melhor localização e serviços. Al Capone, que ficou no local por 8 meses, dizia que era assombrado pelo espírito de James Clark, uma das vítimas do massacre de São Valentim em Chicago. Capone não atirou, mas mandou matar. Visitantes relatam ter visto o fantasma de Joseph Taylor, que assassinou o prisioneiro Michael Duran em 1884. Figuras sombrias que desaparecem quando abordadas, fantasma na torre de guarda, o riso maligno no bloco onde fica a sala 12, rostos que aparecem a partir da escuridão e passos e vozes em salas e corredores vazios. Hoje a prisão está em ruínas, mas de uma maneira controlada, tornando-se um local assustador. Historiadores, artistas e produtores de filmes procuram com frequência e no Halloween o local faz sucesso. Pântano Manchac, Estados Unidos. Manchac é uma pequena cidade de Louisiana que fica no Lago Maurepas, no sul dos Estados Unidos, região que fora colonizada pelos franceses. Com os europeus, vieram também pessoas escravizadas que tudo o que podiam carregar eram suas tradições rituais e religiões ancestrais, incluindo o voodoo. Existe a lenda que Marie Laveau, rainha sacerdotisa voodoo, foi condenada a ficar ali na região pela prática de feitiçaria. Para se vingar, ela lançou uma maldição. Os ciprestes teriam formas tenebrosas em formato de garras, as águas seriam turvas e lotadas de crocodilos. Conta-se que Marie foi a responsável pelo furacão de 1915 que destruiu 3 pequenas cidades da região. Os imigrantes franceses temiam também uma criatura sanguinária conhecida como rougarou, uma espécie de lobisomem. Muitos pescadores e turistas desapareciam e guias mais experientes evitavam os pântanos e certas áreas consideradas sombrias. Suas águas turvas e seus ciprestes em garra trazem a sensação que ninguém escutaria um pedido de socorro. Tudo isso torna o Pântano Manchac um local ideal para a locação de filmagens de longas de terror. Os moradores precisam atravessar a ponte de 37 quilômetros de extensão para chegarem à rodovia estadual 55. Muitas aparições de espíritos e seres das sombras são vistos nas brumas do pântano e até gritos já foram escutados. A população acredita que são as almas das vítimas da maldição voodoo. Imagens desse pântano podem ser vistas no filme A Colheita do Mal. Os curiosos vão em excursões guiadas à meia-noite, munidos apenas de tochas. Congress Plaza Hotel, Chicago. Os 871 quartos e suítes do hotel possuem acomodações luxuosas e uma vista incrível para quem visita Chicago. Fica na Michigan Avenue e é considerado o local mais assombrado da cidade. Originalmente construído para abrigar os visitantes que iam para a Feira Mundial de Chicago. Conta-se também que o mafioso Al Capone, sim, ele de novo, foi um dos proprietários do hotel e o usava como uma espécie de quartel-general. Hóspedes relatam ver seu fantasma de vez em quando caminhando pelos salões com seus sapatos ponta de asa de 2 tons. Outro fantasma é o de Peg Leg Johnny, um sem-teto que foi assassinado no hotel. Há também a história do operário que foi supostamente enterrado atrás das paredes quando o hotel estava em construção e sua mão enluvada sairia de uma parede na varanda da Gold Room. Há rumores que algumas damas de honra em festas de casamento no local se reúnem ao redor do piano para tirar fotos, mas nas fotografias não apareceriam ninguém. No 8º andar, um homem vagueia. Neste andar também o elevador para frequentemente, mesmo não tendo sido chamado.
Há vozes no salão de baile, mesmo sem ninguém no recinto, e o quarto 441 é recordista em chamadas de urgência de hóspedes desavisados ou não e seguranças que sempre precisam ajudá-los por verem o contorno sombrio de uma mulher. No 12º andar, há um quarto tão assustador e assombrado que a porta fica permanentemente lacrada. No TripAdvisor, tem a resenha de um hóspede e ele afirma que o local é definitivamente assombrado. Ele relata que enquanto estava deitado, as cortinas mudaram sua posição como se houvesse alguém espiando. Uma colega que estava no mesmo quarto relata que escutou alguém assobiando enquanto ela tomava banho. Ela saía para olhar e não havia ninguém. Isso aconteceu 3 vezes. Os corredores parecem com o do Hotel Overlook do filme O Iluminado e o quarto era gélido, embora o tempo estivesse quente. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. E você, já conhecia esses 3 locais assombrados dos Estados Unidos? Gostaria de conhecer pessoalmente algum? Todos são pontos turísticos e podem ser visitados. Obrigada por assistir.